Equipes de resgate de Rio Claro fazem simulado como parte de treinamento para acidentes de grandes proporções. Desta vez, o trabalho envolveu vítimas de uma explosão em uma sala de aula. Tudo é feito de acordo com uma ocorrência real. Dores nas costas e problemas mais sérios a longo prazo. Vamos falar sobre a importância de manter a postura ao usar o celular. Evasão escolar chega a níveis inaceitáveis em qualquer país que busca o desenvolvimento. No ensino médio, índice chega a 11% dos alunos. Hoje tem o Direito do Trabalhador no Rio Claro Notícias. Participe! 2111 7000. Educar para mudar. Crianças fazem atividades com foco no aproveitamento de materiais que, para muitos adultos, se resumem a lixo. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. Um jovem de 22 anos foi detido ontem em Limeira após ser flagrado com porções de drogas em casa. De acordo com a Guarda Municipal, ele tinha cerca de meio quilo de cocaína e mais de 1.000 pinos vazios prontos aí para venda. Os agentes faziam patrulhamento pelo bairro Ernesto Kiel quando desconfiaram do rapaz. Além da cocaína, foram apreendidos uma barra de crack com 350 gramas, ácido bórico, acetona, éter e outros materiais para refinar a droga. O jovem e uma adolescente de 16 anos, uma menina, que mora na casa, também foi levada pela Guarda Municipal e ambos foram encaminhados aí para o flagrante, apresentados no flagrante. Agora vamos falar do Eu Vi, né? Um vídeo que chegou via redes sociais para a nossa redação e traz sobre segurança. Um telespectador enviou a seguinte imagem, dá só uma olhada, a cara de pau do cidadão. De acordo com as informações, o crime aconteceu no bairro Nova Veneza. Um sorveteiro que passava pela rua verifica que a janela do carro está aberta. Aí primeiro ele passa reto, depois ele volta e disfarça e coloca a mão dentro do carro. Pega um objeto e guarda na bermuda. Ele está trabalhando, né? Mas aproveita, deixa para furtar. Né? Na mensagem ele nos disse que pegou aí uma máquina de cartão que estava no banco, colocou dentro da bermuda e na sequência fugiu. Essa é a informação do que o sorveteiro pegou aí nesse furto. Flagrante de câmera de segurança. Não dá para ter tranquilidade de maneira alguma. Desceu do carro, tranca tudo, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Hoje, equipes de segurança e também de saúde fizeram uma simulação de um acidente de grandes proporções aqui em Rio Claro. O objetivo desse tipo de atividade, que acontece várias vezes por ano, é deixar as equipes muito bem preparadas para, caso aconteça, enfrentar uma situação real. Uma explosão em sala de aula de uma faculdade deixou vários feridos. O Corpo de Bombeiros de Rio Claro foi acionado para controlar as chamas e auxiliar no resgate às vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, para uma ocorrência de explosão ambiental, que seria possível gás que tomou o ambiente, houve uma faísca, houve uma explosão. Havendo uma explosão, a gente já sabe que haverão vítimas, no caso de uma escola, tem estrutura colapsada, tem possivelmente fogo e o próprio gás que tomou o ambiente com fumaça. Apesar da aparência, os ferimentos não eram reais. Toda esta ação faz parte de um cronograma de treinamentos que envolve integrantes de áreas da segurança e da saúde da cidade. Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e hospitais particulares. Nós fazemos isso aí com todo mundo envolvido para poder acoplar todos juntos, que a gente fazer todo mundo fique unidos e sendo assim, você sabendo que um tem que fazer uma sequência para que ninguém faça uma coisa errada, uma coisa que não é certa. Então nós estamos fazendo treinamento mesmo. Lonas de diferentes cores foram usadas para separar as vítimas de acordo com a gravidade de cada uma. Tudo tem que ser feito de maneira rápida e eficiente para priorizar o resgate e salvar vidas. A vítima verde, pacientes que são pacientes que não estão graves, pacientes que têm escoriações, pacientes conscientes, orientados. Vítimas amarelas são vítimas que podem ser, que vão ter aumentar a gravidade. E as vermelhas são aquelas que são risco iminente de morte. À medida que você vai
resgatando essas vítimas, você vai separando por gravidade. São pelo menos 80 pessoas envolvidas na ação, isso entre profissionais da área de saúde e atores. Tudo é feito da maneira mais real possível, para que na hora de uma possível emergência, nada saia fora do planejado. É o momento para ser treinado, tudo. Então, treinado a colocação do EPI corretamente, porque na ocorrência eu não posso falhar. Eu tenho que treinar o uso do equipamento respiratório de acordo, porque na hora da ocorrência eu vou inalar fumaça se eu não colocar da maneira correta. Então, tudo é um treinamento. Inclusive a comunicação. Se comunicar com o posto de comando, os bombeiros que estão no local, passando as informações, necessidades de apoio. Então, a comunicação ela é real. Nós temos que calcular tempo-resposta, da saída da ambulância aqui, tudo é cronometrado, para sair daqui, a chegada no hospital. Chega no hospital, a vítima faz a simulação da chegada na emergência, na chegada em vítima verde, que é menos grave, para situações de vítima vermelha, que é bastante grave. Todas elas vão até o hospital de referência. Direito do Trabalhador aqui no Rio Claro Notícias, comigo, doutor Gilberto Urola, para dar informações importantes para o fim do ano. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo já. Antes da gente entrar no assunto contratação temporária, tem aqui uma pergunta. A Denise Elias, do bairro Jardim Bandeirantes, pergunta o seguinte, mas aí é sobre Previdência. Tem 49 anos e 30 anos de INSS, a contribuição. Quer saber se, para se aposentar, entra no fator previdenciário ou se o salário já seria integral com essa matemática 49 mais 30. Entra no fator previdenciário. Teria necessidade dela completar 85 pontos. Tem 30 de contribuição, teria que ter 55 de idade, né? Com 49 de idade, infelizmente, vai entrar no fator previdenciário e vai receber menos aquilo que é a média, né? Para ficar claro aí, esses 85 pontos ou 95 para homens só fica no salário integral desde que nessa pontuação existam necessariamente os 30 de contribuição. 30 para a mulher e 35 para o homem no mínimo. Daí, então, vai acrescentar a idade. Aí que soma a idade. Sim, porque essa pessoa, às vezes a pessoa tem menos de 30 de contribuição por um outro motivo que poderia aposentar. E a idade for elevada, isso não adianta. Então, primeiramente os 30 para a mulher, primeiramente os 35 para o homem, daí a idade, 85 pontos ou 95 pontos, livre do fator previdenciário. Regras atuais. Soma-se a idade a partir dos pontos, então, de contribuição. Vamos falar agora de contratação para temporários do fim do ano. Toda vez a gente reforça algumas obrigações do patrão, algumas obrigações do temporário ali, do eventual que quer uma efetivação, porque não, tomara. Mas este ano tem novidade na área aí, qual é, doutor? É o trabalho intermitente, né? Primeiramente, veja bem, hein? Tem também a possibilidade da terceirização, que agora vai ser poder, inclusive, na atividade fim, né? É claro que tem que ver aí a convenção coletiva de trabalho, a norma coletiva de cada lugar, mas existe também o trabalho intermitente. Pode contratar a pessoa, né, para trabalhar quando se precisar dela. E essa pessoa pode fazer esse contrato com mais de uma empresa também, né? E daí como é que ocorre? O empregador liga para o empregado, né? Contrato intermitente, liga para ele e fala, olha, você vai trabalhar tal dia. Tem que ser no mínimo 3 dias antes essa ligação. Pode ser por WhatsApp, pode ser por celular, da maneira como for, tem que comunicar, né? Daqui 3 dias, daqui 4 dias, daqui 5, 3 no mínimo, você vai trabalhar. E ele tem a liberdade também de dizer até um dia antes, vou ou não vou. Não é? Porque ele também pode ter outros contratos intermitentes que estejam em vigor. Mas isso é uma novidade, nós vamos ver aí com a prática como é que vai ser, mas é uma grande possibilidade para empregadores. Confuso vai ser, né? Mas Porque imagina, vamos supor, você tem sorte aí, você é trabalhador, tem sorte de fechar aí 3 contratos intermitentes para o fim do ano. Aí pode ser que um chame, o outro também chame, aí você tem que responder com até um dia de antecedência aqui e lá também. A probabilidade disso virar uma bagunça generalizada não é pequena, na minha opinião. E veja só, hein, se o empregado não comunicar, né, o contratado, o empregado não comunicar que não vai até um dia antes, né, ou ele não fala nada, então significa que ele vai. Tá aceito. E daí na hora ele não vai. Ele vai ter que indenizar a empresa por esse um dia que ele deveria trabalhar e não trabalhou. E se ele for a empresa e falar, não, mas não vai precisar no fim das contas? Ela paga. Bom, então cada um tem sua obrigação. Só para finalizar, vamos falar dos temporários rapidinho.
todos os direitos trabalhistas, né? Todos os direitos trabalhistas, né? E direitos trabalhistas são, primeiramente, registro em carteira, sempre, né? Salário, 13º, férias, fundo de garantia. Esse é o básico, hein? Tudo proporcional. Tudo proporcional. Legal? Dadas as informações, semana que vem, na próxima quinta-feira, nós voltamos com o direito do trabalhador. Valeu, doutor. Obrigado. Valeu, até lá. Vagas do PAT na área agora para você. Quinta-feira com oportunidade de emprego no PAT Rio Claro para atendente balconista, auxiliar de limpeza, confeiteiro, eletricista, enfermeiro, estofador de móveis, operador de caldeira, pedagogo, subgerente de loja e técnico de enfermagem. Os interessados devem se dirigir à Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos falar das consequências da falta de cuidados com a postura do corpo ao usar o celular. E ainda seguindo aí na saúde, tem as orientações sobre a catarata, que não afeta só a visão das pessoas com idade, não. Muita gente se engana com isso. Os detalhes já, agora são 12h44. Morreu ontem o ex-vereador de Rio Claro, José Paoli, de 79 anos. Ele legislou entre os anos de 1989 e 1992 e, na época, foi um dos responsáveis pela elaboração da lei orgânica do município. Ele havia sido atropelado no dia 14 de setembro e ficou internado na UTI de Limeira, até que ontem não resistiu. Ele deixa a esposa, 3 filhos e 4 netos. Ele era irmão do também ex-vereador Paulo Paoli. Usar o celular o tempo inteiro traz várias consequências, né? E uma delas é para o corpo. Até porque muita gente não se dá conta de que fica totalmente fora de postura na cadeira, em pé, na cama, enfim. E naturalmente isso traz uma série de consequências para o corpo. E as dores são os primeiros sinais de que alguma coisa não está bem. Seja por trabalho ou por qualquer outro motivo, a comunicação via smartphones está cada vez mais intensa e com ela uma série de áreas são afetadas, inclusive a saúde. Cabeça baixa olhando para o celular. É uma cena comum, mas muitas vezes a postura fica em segundo plano, o que só recebe a devida atenção quando as dores começam a aparecer. E na maioria das vezes não se sabe o motivo real. A postura adequada para o uso do celular, tanto na posição sentada quanto de pé, tá? Nós devemos deixar os ombros retos, alinhados com a orelha, tá? Porque nessa posição, a nossa cabeça traz uma tensão, um peso sobre a coluna cervical de 4,5 a 6 quilos. E quando fletimos ela total com 60 graus nessa curvatura, que é onde a pessoa principalmente usa o celular, isso leva a 27 quilos o peso. Isso ocasiona uma tensão muito importante na região cervical, levando a alterações degenerativas das vértebras e dos discos. Os sintomas são percebidos e ignorados pela maioria das pessoas que só procuram um especialista quando realmente não suportam mais a dor. Segundo o ortopedista, é um problema que deve ser corrigido o quanto antes, principalmente nas crianças. Porque essa má postura das crianças pode levar a alterações importantes da coluna vertebral, levando ao que a gente conhece como dorso curvo, que são as cifoses aumentadas, em que a pessoa fica com um aumento da cifose dorsal. Tem tratamento quando está na fase de crescimento, na fase de 8, 12 anos até 13 anos. Depois se estabiliza, não tem mais tratamento, vai ficar com o problema o resto da vida. E basta uma caminhada ao ar livre para perceber o quanto este hábito está presente na maioria dos usuários. João já precisou passar por tratamento e hoje, ciente dos malefícios de uma postura errada, toma todo o cuidado necessário para evitar novas lesões. Faço alongamento,
A gente corrige, mas ainda quando exagera um pouquinho, ainda dói um pouquinho, mas a gente vai levando. Pois é, mas nem sempre é fácil perceber que há algo errado e que está relacionado ao uso dos aparelhos. Muitas pessoas sentem os sintomas, mas rapidamente procuram suas próprias soluções. Começa a formigar a mão, com a posição que fica a mão, fica formigando. Eu paro, dou uma relaxada, daí mesmo assim eu volto, porque é difícil largar o celular. Tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que chama a atenção na área da saúde é a catarata. É um problema que não é que ele está sendo cada vez mais comum. Ele tem sido identificado mais facilmente com os exames e com os acompanhamentos. E se engana quem acredita que esse problema, essa doença, só atinge pessoas com maior idade, viu? Quem diga que os olhos são as janelas da alma, mas algumas vezes o que enxergamos através delas pode ficar um pouco embaçado. Sinais como esse podem ser indícios de catarata, uma doença que atinge mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Catarata é uma opacidade do cristalino. A gente tem uma lente dentro do olho, que é o cristalino. Essa lente deveria ser transparente. Ela é transparente a maior parte da vida. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, frequentemente ela começa a perder a transparência. Quando ela perde a transparência, ela é chamada de catarata. Atualmente, o único meio para o tratamento da doença é a cirurgia, ainda que nem todos os casos necessitem de uma intervenção. O procedimento é rápido e dura de 5 a 20 minutos. O tipo de catarata mais comum é a senil, causada pelo envelhecimento natural ao longo da vida. No caso do seu Antônio, os primeiros sinais se mostraram enquanto ele praticava uma atividade que sempre gostou. Percebia que não estava conseguindo detectar as letrinhas, né? E volta e meia eu sentia ardor nos olhos, entende? Os olhos ficavam assim, parece que com areia, tá? Daí, diante dessas ocorrências, desse fato aí, eu procurei o oftalmologista. Hoje, o seu Antônio continua usando os óculos apenas para dirigir, já que depois da cirurgia recuperou a nitidez da visão e deu adeus às imagens turvas. Eu uso o óculos porque eu já vinha usando, eu pedi para ele, né, se ele tiver condições de colocar um pouquinho de grau para longe, porque eu dirijo muito na rodovia, e eu ia continuar usando o óculos, mesmo porque eu gosto de óculos que escurecem no sol, e ele colocou então, ele falou que não haveria nenhum problema em colocar um pouquinho de grau no olho direito, para enxergar, né, com o olho direito, enxergar longe, e no olho esquerdo também. Não houve problema nenhum, foi feito com a maior tranquilidade, não tive nenhum problema, não senti dores, nada. Ao contrário do que se pensa, a catarata não atinge apenas os idosos. É o caso da corticoide, por exemplo. O tipo mais comum de catarata é a catarata senil. Depois dos 60, 65 anos de idade, essa de longe é a mais comum. Mas a gente tem a catarata por corticoide, por uso de corticoide via oral ou colírio. Essa das cataratas secundárias é a mais comum. Quando a gente faz cirurgia abaixo de 40 anos, normalmente tem algum histórico de uso de corticoide, ou por asma, ou por alergia, ou porque fez algum transplante, precisou usar bastante corticoide. Pois a traumática também é relativamente comum, a pessoa teve um trauma ocular mesmo e desenvolveu a catarata. Pode ser por choque elétrico, também é uma mais ou menos comum. Aí a gente entra na catarata congênita, que a criança nasce já com catarata, e aí é uma urgência mesmo, porque para esse olho desenvolver, ele tem que estar com o cristalino transparente. Então a catarata congênita ela é urgência, diferentemente do adulto, que já aprendeu a enxergar, que a gente não tem uma urgência de tirar, né? Como hoje se fala muito mais sobre a doença, a impressão que temos muitas vezes é de que o número de pessoas atingidas cresceu, mas segundo este especialista, isso representa apenas um avanço nos diagnósticos. Na verdade, o que está acontecendo é que a gente indica mais precocemente, né? A cirurgia ela é extremamente segura, ela acaba também tirando o grau da pessoa, na grande maioria dos casos a gente consegue deixar a pessoa livre, ou pelo menos com um grauzinho de óculos bem mais baixo do que ela tinha antes. Então a gente acaba operando mais precocemente, mas eu não diria que a incidência de catarata está aumentando, a gente está indicando a cirurgia mais precocemente. Previsão do tempo agora no Rio Claro Notícias. Daiane já está aqui comigo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Bom, o tempo tem vindo aí meio nublado, temperaturas mais ou menos, não tão calor para novembro como a gente está acostumado. Muda alguma coisa ou seguimos na mesma?
Olha, seguimos nessa instabilidade sim, viu? As áreas que deixaram aí várias cidades com possibilidade de chuva, até pancadas mais fortes, estão menos generalizadas no estado de São Paulo. Mas a gente segue com o céu nublado, com possibilidade de formação de nuvens carregadas e chances aí de cair chuva e pancadas de chuva à tarde ou à noite. Isso acontece porque o clima fica mais quente durante a tarde, as temperaturas se elevam mais e isso faz com que as nuvens tenham uma formação mais facilitada, né, por conta dessa mudança de temperatura. Agora, ontem, por exemplo, ameaçou, acabou não chovendo, pelo menos no interior ficou mais aquele nublado, carregado, deu uma pancadinha aqui, uma chuvinha ali e tal. Você acha que isso aí segue para o final de semana, pelo jeito, hoje já é quinta-feira e vem vindo assim desde segunda praticamente, ou a tendência é abrir um pouquinho mais o tempo? Como é que deve ficar o final de semana? Olha, a tendência não é abrir o tempo, viu? Inclusive, a gente está aguardando aí uma frente fria que se avança aqui para o estado de São Paulo. Não tem chance do sol vir aí com mais frequência e com o céu aberto, não. A possibilidade é de chuva, sim, a qualquer momento, por conta dessa formação rápida das chuvas carregadas, mas não vai abrir o céu. Infelizmente, a gente vai ter um tempinho aí um pouco mais nublado. Tem quem goste também, né? Uma opção para quem gosta de ficar em casa, assistir um filme. O fim de semana promete ser mais tranquilo. Temperaturas, então, continuam mais ou menos, não passa nada muito dos 30, 33, 34 graus. Não, a tendência é aumentar um pouquinho no fim da tarde, né? Então a gente pode ver que em Piracicaba a máxima chega nos 29 graus com mínima de 20. Araras não muda muita coisa, fica entre 28 e 20 graus. E também Rio Claro aumenta um pouquinho à tarde, fica um clima abafado, 29 graus com mínima de 20. Todas essas cidades, a umidade do ar está ultrapassa 70%. Então as chances de chuva estão reais aí para a nossa região, interior paulista. A gente pode ter chuvas à tarde ou à noite a qualquer momento. Então o alerta é para vocês ficar preparado. Legal, amanhã a gente fala do final de semana então, sábado e domingo, certinho? Com certeza, amanhã estamos aqui. Beleza, amanhã se fala então, até lá. Até lá. A seguir, um dado preocupante demais na educação, a evasão escolar. E, por outro lado, o trabalho feito por crianças ainda pequenas aí com relação à reciclagem. Muito bacana a iniciativa da escola de ensinar a garotada a reaproveitar. O que para muito adulto é lixo, para eles vira aí até uma brincadeira. Os detalhes já, 12h58. Olha, muito se fala em educação, mas pouco se faz para que ela seja realmente efetiva. A realidade é que o jovem está cada vez mais fora da escola. Quando fica dentro, em raros casos, ele acaba tendo um aproveitamento que deveria para entrar na universidade preparado para o futuro, se é que chega à universidade. Isso é constatado em índice na evasão escolar, que tem crescido cada vez mais. De aula vazias. Nos últimos anos cresceram no Brasil os índices de evasão escolar, que é quando jovens e adolescentes abandonam as escolas. Uma realidade preocupante, principalmente em um país com quase 40 milhões de estudantes. Quando o ano terminar, 1 em cada 4 jovens de 15 a 17 anos estará fora da escola. São 2,8 milhões de pessoas que não se matricularam, desistiram ou foram reprovados. Arrumar um emprego imediato para resolver problemas materiais básicos, ou não resolver problemas materiais, mas para ter acesso ao consumismo, que é um valor na nossa sociedade, faz com que ele veja a sala de aula como uma coisa que o atrasa. Segundo uma pesquisa, muitos abandonam os estudos por terem dificuldade em acompanhar o que é ensinado em sala de aula, pela falta de motivação causada pela reprovação ou por não verem significado na escola. A escola pouco mudou do século XVII para cá, houve pouca mudança. A adequação ao século XXI se dá de uma forma lenta. E algumas experiências pelo mundo afora mostram que isso é possível, mas infelizmente esse é mais um aspecto do nosso atraso, né? O sistema educacional brasileiro ele está ultrapassado. A meta era colocar todos os jovens na escola até 2016, o que não aconteceu. Segundo o estudo, se mantiver o ritmo dos últimos 15 anos, o Brasil pode demorar até 200 anos para recolocar todos os jovens em sala de aula. Se adotarmos o padrão asiático, a meta poderá ser atingida em 2030. O que acontece é isso, é uma adequação
ao ensino, do ensino à nova realidade no que diz respeito às tecnologias de informação e às linguagens mesmo. A abordagem é feita de uma forma diferente, não tão tradicional quanto a que é feita no Brasil, principalmente nas escolas públicas, até por uma questão de falta de recursos, né? E por falar em adequação, a presença não só da internet, mas de outros meios que também oferecem o conteúdo abordado em sala, faz com que os professores tenham um desafio de fazer com que a escola continue sendo um ambiente atrativo. Você tem canais que transmitem programas, documentários de ótima qualidade. É claro que, principalmente no caso dos canais de YouTube, né, muitas vezes o tal do youtuber, né, o apresentador, ele não tem aquele conhecimento que o professor tem, aquela qualificação, aquela didática que o professor tem, mas ele tem uma vantagem que é assim, ele está acessível a qualquer hora do dia para o jovem, e ele tem edição, ele tem efeitos especiais, ele coloca imagens, ele coloca atrativos, que a sala de aula, por mais que a gente em algumas escolas tenha recursos, né, tecnológicos, a sala de aula nunca vai ser a mesma coisa, né? O professor diz ainda que a solução do problema está muito além de um simples aumento na carga horária, mas principalmente no resgate do papel da escola na sociedade. Eu acho que a educação integral seria a saída até para tirar o jovem da rua, né? Como é que você faz? Tem escolas que são ocupadas integralmente, né? De manhã, pela manhã, à tarde e à noite. E aí, se você vai criar uma educação integral, você vai precisar que a turma da manhã passe o dia inteiro na escola. O que fazer com a turma da tarde? Iria requerer um grande investimento, ampliando, modernizando e aumentando a quantidade de unidades escolares, né? É um desafio isso aí, viu? A produção de lixo todos os dias é algo que impressiona. E a maior parte das casas, né, não tem ali na sua maioria do que é recolhido lixo orgânico. Muitas vezes são embalagens, vidros, latas. E aí vem o desafio de dar outro destino a tudo isso. E parte dessa mudança começa desde cedo. E por que não nas escolas? Nas últimas semanas, o pátio da Escola Professor Sebastião Ambrósio ganhou uma cara nova e também novos integrantes. A exposição reúne trabalhos feitos por esse pessoal aí, todos com material reciclável. Mesmo eles sendo tão novos, a gente já mostra para eles que todos esses materiais a gente pode reutilizar. E que nada deve ser jogado fora na natureza, porque há poluição. Então, tudo isso a gente trabalha com eles. A Juliana é mãe do Diogo. Ela veio conhecer o espaço que também está aberto a outros pais e à comunidade. As crianças têm contato com o meio ambiente, com o fato de reciclar os materiais e a escola está disponibilizando a vinda dos pais olhando esse material, dá uma segurança de que a escola está ajudando a formar melhores pessoas para o futuro. Os trabalhos foram desenvolvidos pelos professores e os alunos do maternal. Cavalo marinho de garrafa PET, o macaco de jornal e o jacaré de caixa de ovo são apenas alguns exemplos. Nós começamos apresentando para as crianças, né, os materiais que podem ser reciclados e daí a transformação deles em algum animal, que é escolhido pelas crianças também. Aí nós fazemos os domésticos, o do jardim, os da fazenda, os aquáticos e os selvagens. E conforme a escolha das crianças, eles veem essa transformação, é isso que é importante. O trabalho de confecção da exposição foi bem além da sala de aula. Aqui, além de muita criatividade e trabalho envolvidos, também teve uma visita de campo ao Horto Florestal da cidade. As crianças puderam estar em contato direto com a natureza. Nós fomos muito bem assessorados no Horto Florestal com uma monitoria ambiental que mostrou para as crianças todo o Museu do Eucalipto, o Museu dos Insetos. Nós demos uma volta ao redor do lago, onde as crianças tiveram a oportunidade de ver o jacaré de pertinho. E o resultado maior é a alegria dos próprios artistas. Afinal, não existe idade para trabalhar a conscientização. Então, todas as esculturas, vale ressaltar que elas têm como base sempre um material reciclável, proporcionando também uma consciência ecológica para os nossos alunos. Legal, bacana. O Rio Claro Notícias fica por aqui, tem jogo rápido na sequência aí, o Samir chegando no vestiário. Eu volto amanhã, que já é sexta-feira, ao vivo, 7h30 da manhã, com a Tuca Miranda e você no Acorda. A gente se vê lá.